A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Vamos para a segunda lição da classe adultos. Nós estamos no quarto trimestre de 2025. Então iremos estudar a lição, tem como título o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Logo falaremos do corpo, essa parte material do homem que também foi feita para glorificar ao Senhor. Meu nome é Ivan César, eu sou diácono da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de São Bernardo do Campo, congrego aqui na regional de Uberaba. Vamos então para esta lição que tem o texto áureo em Salmos 139, 14, que diz: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Verdade prática. A ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é a obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Ele descansa sabendo que ele é obra do nosso Deus. Deus nos criou. Nisso nós descansamos, não temos complicações quanto a este assunto, mas é sempre bom estudarmos, é sempre bom esclarecermos para que possamos ter firmeza naquilo que nós confiamos. O Senhor nos formou lá no ventre da nossa mãe, fomos criados do pó da terra, então tudo isso nós falaremos aqui, né? Fomos criados do pó da terra, quem? Adão, mas nós, sendo da descendência de Adão, aí passa então a frutificar, então nasce o homem da mulher, e da mulher, então foi essa diversidade que está no mundo hoje de pessoas, como era a vontade de Deus, né? Assim foi, assim se cumpriu. A leitura bíblica em classe está em Salmos 139, 1 ao 4, 13 ao 18. Então, o professor vai realizar essa leitura em sala de aula. Sempre atente-se, professor, em não perder o foco naquilo que deverá ser ensinado. É um tema bem amplo, um tema que exige muito do professor, que estude bastante, para que deixe os seus alunos bem supridos da palavra de Deus. Então, existem aqui 3 objetivos. Então, o primeiro, reconhecer o corpo humano como criação maravilhosa de Deus. O segundo vai falar da importância de glorificar a Deus com o corpo, né? Porque o corpo foi feito para a glória do Senhor também. Todo o corpo, espírito, alma, por completo, nós devemos adorar o nosso Deus. E também vamos falar do papel do corpo nas relações interpessoais. Falaremos da comunhão com Deus e da comunhão também com os irmãos, essa relação que o corpo tem. A introdução diz que há séculos o racionalismo e o cientificismo procuram explicar a existência humana. A ciência humana tenta explicar a origem do homem, mas ela se mostrou em todo tempo incapaz de provar as suas teorias, sendo que a verdade é que o homem foi criado do pó da terra. A ciência conseguiu descobrir, né? A ciência descobriu e consegue afirmar que os mesmos componentes químicos que há na Terra existem no corpo humano. Isso eles conseguem provar, mas mesmo assim não querem acreditar que foi Deus quem criou o homem. Então esse aqui é o cientificismo. Mas e o racionalismo? O racionalismo quer provar também que através da razão que o homem ele não foi criado por Deus. Não é dessa forma, é através da razão. A razão deve explicar o pensamento do homem, a lógica que deve dar essa explicação. Então, desta forma ou destas formas negam que o homem foi criado do pó da terra, como diz a palavra de Deus lá em Gênesis. Então, segundo seus propagadores, essas escolas de pensamento teriam respostas suficientes para o homem em busca da compreensão da realidade, daquilo que ele é. O homem está sempre em constante busca por entender sobre tudo, né? Sobre as coisas que estão ao seu redor. Nós temos esta curiosidade, mas o cristão ele descansa em Deus quando ele entende que foi criado pelo próprio Deus, que Deus nos formou, que Deus nos fez, que somos criatura dele. Nós descansamos nisso e assim podemos viver em paz. O ímpio, infelizmente, ele não consegue ter paz com todas as teorias possíveis que eles buscam tentar explicar algo, eles não entendem e não têm paz nisso. Mas os únicos que têm a paz para acreditar nisso são os crentes no Senhor. Somos os únicos que temos essa paz, que temos essa certeza, que podemos afirmar que somos feitos do pó, né? Do pó viemos, para o pó voltaremos. Como resultado, então, o homem pós-moderno, que é o homem hoje, vive uma grande crise de identidade.
o homem vive uma grande crise de identidade, e esta revista que nós vamos falar sobre corpo, alma e espírito, né, que é o quarto trimestre de 2025, ela vai ser muito esclarecedora para questões do corpo, questões mentais, psicológicas, questões espirituais. Então isto é importantíssimo para que o homem entenda, fique a par de como deve funcionar o seu corpo, como deve ser o seu espírito e como deve se comportar a sua alma perante Deus e também perante as pessoas, o comportamento em geral, porque isso envolve a essência do ser humano. Isso é importante para nós, é muito importante, porque são através desses seres, dessa composição que nós nos relacionamos. Nós precisamos estar com elas sempre aos pés do Senhor, com todo o nosso ser voltado para Deus, para que nós possamos ter bons resultados em todas as áreas de nossa vida. Então, o homem vive uma crise de identidade, porém, somente pela fé. Por meio das Escrituras, temos respostas sobre nossa constituição e existência. Toda busca que o homem faz é em vão, porque, ou talvez dessa forma, eles provem que, mais uma vez, que a Bíblia é a verdade. Mesmo eles buscando ali, eles não vão preencher a verdade, eles não vão entender a verdade, mas nós cada vez mais temos a certeza que foi Deus quem nos formou, por causa da busca insana do homem e de nunca conseguir comprovar as suas teorias, sendo que nós sabemos, confiamos que Deus nos formou do pó da terra. A maravilhosa obra de Deus, do pó da terra. Em sua sabedoria e infinito poder, Deus fez o corpo do homem, Adão, do pó da terra, Adamá, Gênesis 2:7. Então, leia Gênesis 2:7 e comprove isso mais uma vez e entenda que o homem foi criado do pó da terra. Foi lá, Deus formou e soprou na narina ali de Adão, em suas narinas, o fôlego de vida. E aí se tornou alma vivente. Então, nesta passagem aqui já afirma que o homem é corpo, alma e espírito. Formou o corpo. Então, em seguida, foi soprado o fôlego de vida, ou seja, o Espírito de Deus, o que levantou o homem, o que tirou aquele boneco ali e deu vida para nós, né, no caso, para Adão. E dessa forma foi feito alma vivente. A Bíblia diz isso, né? Este versículo é tão rico para a explicação deste ponto. Uma estrutura magnífica, composta, segundo estimativas, por cerca de 37 trilhões de células. Olha o tanto, são muitas, milhares de células que formam o ser humano, que formam o corpo, tecidos, órgãos e sistemas, cujo funcionamento desafia a mais moderna ciência. É muito mais informações que as bibliotecas do mundo inteiro há no nosso corpo. Por quê? Porque foi Deus quem formou. O Big Bang, boom, a bomba, jamais poderia ocasionar algo tão belo, tão magnífico, tão perfeito. Como que algo que destrói poderia criar algo tão lindo que é o homem? Como criador, valendo-se de uma matéria-prima tão comum, fez uma obra tão extraordinária, complexa e completa. Somente Deus tem este poder. Somente Ele pode nos dar o entendimento daquilo que é necessário para que possamos ter paz referente a todos os assuntos, inclusive a este, quando se trata da questão do corpo. Esse mistério só pode ser entendido pela fé. Como tudo que Deus criou, somente pela fé nós podemos crer. Romanos 11, 33, 36, é uma passagem maravilhosa que o apóstolo Paulo ali, né, escrevendo essa carta aos Romanos, ele diz assim, Romanos 11, 33 ao 36, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Ele está dando glórias ao nosso Deus, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é incrível. E ele continua, quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Ou seja, ninguém é capaz de aconselhar o próprio Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor, Ele sabe tudo. Quem primeiro deu a Ele para que Ele o recompensasse? Quem? Pois dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Então, toda a explicação que o homem necessita está no poderoso Deus. Deus criou o universo, Deus nos criou e Ele continua cuidando da sua igreja. Tópico 2, subtópico 2. Deus, o autor da vida. De uma das costelas de Adão, Deus formou Eva, a mãe de todos os seres viventes, com um corpo maravilhoso, porém diferente, distinto do homem na questão anatômica, na questão fisiológica e na questão genética. A mulher, Deus criou a mulher com algo especial para reproduzir, para também fazer parte como parte desse projeto da diversidade, é uma parte importantíssima. Então, né, nós temos aí as mamães, então elas são diferentes do homem. E veja como nosso Deus é incrível, Ele criou o homem e da costela de Adão cria a mulher, mas com algumas diferenças, algumas similaridades, mas algumas diferenças. Em relação a como os descendentes dos primeiros pais são formados no ventre materno, a Bíblia mostra que, assim como na formação do primeiro homem e da primeira mulher,
Deus é o autor das vidas de todas as pessoas. Deus nos criou. Existem teorias por aí que querem provar de alguma forma que Deus permitiu o evolucionismo, na qual assim o homem foi sendo desenvolvido, criado pela própria natureza. Mas isso fere exatamente o que diz a palavra de Deus quanto à formação do homem, quando ele provém do pó. Quando Deus cria o homem do pó, forma ali como um barro mesmo o homem, para que ele possa então se tornar alma vivente. Existem várias teorias, e Jeremias 1,5 fala sobre isso, né? Afirmando que Deus, desde o princípio, Ele nos criou. Ele nos criou no pó, quando éramos ali, né? Quando Adão, então, criado do pó e feito alma vivente, após ser soprado o fôlego de vida sobre as suas vidas, então o homem passa a reproduzir. Exatamente a diferença do homem, o homem sendo homem, a mulher ali carregando o bebê, digamos assim. E dessa forma, então, foi se reproduzindo e tendo esse tanto de pessoas que há no mundo aí. Então, estima-se em 7 bilhões de pessoas, então, aproximadamente. E todos esses seres, não somente Adão, mas todos eles, Deus é o autor de todas estas vidas, né? O próprio salmista Davi fala que desde o ventre ele já estava lá. Nós lemos aqui Salmo 139, entreteceste, ou seja, como se fosse um tecido. Deus já havia feito costurado tudo para que ele pudesse ter a vida. Essa é a palavra que o salmista Davi quer nos mostrar. Jeremias 1,5 diz o seguinte: antes que eu te formasse no ventre de tua mãe, eu te conheci. Antes que você nascesse, eu te santifiquei e te designei profeta às nações. Então, aqui o profeta Jeremias também afirma a mesma coisa, e também tem outras passagens que afirmam esta mesma situação, né? Que Deus é o autor de todas as vidas, todas. 3. A individualizada formação integral. Deus forma espírito, alma e corpo de cada ser humano. Isso nós estudamos na última lição. Se você não assistiu, assiste lá e entenda melhor como funciona isso, né? Como nós funcionamos, como você funciona. Ele mesmo formou-nos, conforme ocorre o ato da procriação que ele mesmo estabeleceu pela união íntima de homem e mulher. As escrituras falam claramente da existência de vida humana completa, corpo, alma e espírito, ainda no ventre. Gálatas 1,15. Mas quando Deus, que me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou pela sua graça, teve prazer, que agora é o apóstolo Paulo afirmando que desde o princípio, quando estava no ventre de sua mãe, ele fora escolhido por Deus. Deus já tinha o controle de tudo. Portanto, é um fato inquestionável que quando há fecundação na mulher, já existe vida. Quando a pessoa aborta, ela está cometendo um pecado terrível e tirando uma vida. Isso é uma verdade, é que a palavra de Deus nos mostra, porque se há vida ali, estão tirando a vida. E isto é um crime, isto é pecado aos olhos do Senhor. Portanto, nós como igreja do Senhor devemos sempre nos posicionar contra esse tipo de ato que a sociedade tenta impor como algo certo, como se fosse moral, mas é totalmente imoral, totalmente mal aos olhos do Senhor, aos olhos da maioria, daqueles que entendem a verdade, até mesmo muitas pessoas que até mesmo nem seguem o caminho do Senhor, mas entendem que isto é errado, que essa prática é pecaminosa, mas uma boa parte com as suas ideologias hoje tentam colocar na mente de muitos que é algo aceitável, tentando até mesmo aprovar leis para deixar, né, para que as pessoas abortem à vontade. A verdade é que a maternidade é algo sublime, maravilhoso, que Deus deu à mulher. É algo realmente incrível, e a mulher, ela deve ser bem cuidada. A mulher que está com a criança, aqui na lição até cita isso, cercada de cuidado, proteção, amor, temor, devoção. Então é necessário entender que este é um momento especial, muito especial, porque é o projeto de Deus para o homem, é o projeto de Deus para a mulher especificamente, com o papel de reprodutora, de poder criar, multiplicar, encher a terra. É um dos encargos que Deus colocou para as mulheres, e muitos estão pervertendo esta verdade bíblica. Aquilo que é a vontade de Deus está sendo deturpado por filosofias que trabalham justamente contra a palavra de Deus, e nós sabemos quem está por trás é o próprio inimigo. Então aqui até continua, né? Uma boa nutrição física, afetiva e espiritual deve começar desde o início da gestação. Então todo cuidado é necessário, o cuidado físico, o cuidado também espiritual. Logicamente que
orando por esta mamãe, orando por esta mulher que está carregando um bem precioso, orando já por essa criança para que ela possa ser abençoada, ter uma vida abençoada. Então existe vida ali, já existe vida, portanto Deus está, a mão de Deus, né, o autor da vida já está ali naquele embrião. Deus, né, Deus faz a vida, Deus fez a vida, Deus nos formou, Ele continua dando vida a todos nós. 2. O corpo e a glória de Deus. O divino tecelão. Davi, quando nós lemos Salmo 139, ele descreve o próprio Deus como um tecelão, né? Como o divino tecelão, aquele que costurou todo homem, que fez, que montou conforme a sua vontade, na verdade é conforme a sua imagem e semelhança, é um projeto de Deus. Embora a Bíblia não dependa da confirmação de teoria nenhuma do homem, o próprio homem, ele considera que a nossos órgãos, nosso sistema do corpo humano é exatamente tecidos formados pelas células presentes dentro do próprio embrião. A ciência reconhece que nós somos formados por trilhões de células. É algo que até hoje nenhum homem conseguiu ler e nem conseguirá, porque essa não é a vontade de Deus. Este é o mistério do nosso Deus. Ele formou o homem. O DNA é sempre tão estudado, mas eles nunca conseguem decifrar todos os códigos que estão ali. É incrível como é o agir de Deus na história do homem. Foi porque o próprio Deus nos criou. 2. Entendimento e louvor. Davi, aqui este ponto vai falar sobre Davi. Ele teve a compreensão, a certeza que foi formado pelo próprio Deus, desde o ventre de sua mãe. Quando lemos o Salmo 139, podemos ter a certeza. Davi faz uma declaração ao próprio Deus, entendendo que ele foi criado por ele. E quando, desta forma, Davi entende que foi criado pelo próprio Deus, ele então tem paz. Ele encontra a paz, encontra a alegria, encontra também o caminho para trilhar em sua vida, o local de socorro, tudo que é necessário para ele estava em quem? Em Deus. Tanto que ele declara: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Ou seja, ele quer dizer aqui que esse modo terrível é algo que não tem explicação, é algo incrível e ele não consegue explicar. Ele consegue dizer que é incrível, que foi de um modo terrível, que foi espetacular, fantástico a formação do homem. Porém, ele não consegue dizer de que forma foi, mas ele sabe que foi o próprio Deus, porque ele crê nisso. E dessa forma, ele glorifica ao Senhor. Ele continua, né, o versículo 14, a minha alma o sabe muito bem. A alma de Davi descansou, né, nesse momento que ele dá este louvor ao próprio Deus, a sua alma descansa. Ele diz isso: a minha alma sabe muito bem que foi o Senhor que me formou e eu tenho paz nisso, eu entendo, eu sou criatura sua, meu próprio Deus, obrigado por tudo. E está louvando, agradecendo, bendizendo o próprio Deus desta forma. Então, através da fé, ele consegue ter um entendimento e a percepção espiritual correta. Diante de tantas ideologias hoje, nós precisamos ter a mesma percepção que Davi teve. Quando o homem não se reconhece como obra do Criador, vive inquieto, em busca de explicações sobre si mesmo e se torna vítima dos mais variados enganos, como, por exemplo, teorias. Teoria evolucionista aqui é citada, na qual diz que o homem veio do macaco, mas até hoje nós não vemos pessoas, macacos virando pessoas. Nós não vemos essa teoria mentirosa do inimigo para confundir, para tirar a paz das pessoas. O próprio Charles Darwin, quando ele faz essa teoria, ele afirma em algum dos seus estudos ali que ele tem aquela teoria como a mais segura para ele, mas ele não pode afirmar com plena certeza que é daquela forma. Ele mesmo diz isso. Ele faz a teoria e ele mesmo diz que não pode afirmar aquilo plenamente. Olha só como né? Como ele tem uma teoria para ele, e dessa forma muitos foram enganados, muitos acreditam nessa teoria. Tem também a evolução teísta, onde muitos afirmam que Deus permitiu a teoria ali da evolução, né? Então foi Deus ele está no centro de tudo, ele é Deus, ele governa, mas ele permitiu que a evolução acontecesse, e dessa forma o homem foi sendo criado. Também tem esse tipo de teoria. Tem a panspermia, que também é outra que diz que o homem veio do espaço. Tem a do materialismo. Tem também, né, tem pessoas que falam que nós estamos na Matrix. Nós vemos por aí pessoas falando que
este mundo aqui não é real, é uma Matrix. Tem pessoas que afirmam isso, pode pesquisar, tem pessoas que são renomadas hoje, viu? Se você pesquisar aí, se os irmãos pesquisarem, vão ver que essas pessoas são consideradas hoje como grandes pensadores da atualidade. Veja bem como o inimigo cega no entendimento das pessoas. Portanto, nós devemos ser firmes naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós sabemos. Por isso a importância do crente estudar a palavra de Deus. Meus irmãos, vamos para o subtópico 3 aqui, né, do tópico 2, mas antes eu vou pedir, para um pouquinho aí, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que elas também conheçam a palavra de Deus, me ajude a chegar nos 1000 inscritos e prega a palavra do Senhor, viu? Compartilha, você estará pregando a palavra para mais alguém. 3. O perigo dos extremos. Desde os tempos antigos, a humanidade tem oscilado entre os dois extremos, sobre o valor e a importância do corpo. Este é um tema atualíssimo, é um tema até mesmo, nós podemos dizer, polêmico, onde existe uma ideologia hoje que diz que o importante é que você seja feliz, e adiciona ainda, meu corpo, minhas regras. Essa é uma frase que está constantemente sendo falada hoje na sociedade, nas mídias, até mesmo, né, está em tudo este tipo de pensamento que meu corpo, minhas regras, mas não é bem assim. Nós vamos ver isso aqui. De um lado, correntes de pensamento como maniqueísmo, onde fala que toda matéria é má, que todo corpo é mau, ou platonismo, que diz que nem bom nem mal, o corpo não é bom nem mal, mas nós entendemos que o corpo é para a honra e glória do Senhor, portanto, a palavra do Senhor fala para nós estarmos irrepreensíveis e lembrar que nós somos templo do Espírito Santo, então, portanto, este corpo pode sim ser bom para glorificar ao Senhor. E também tem o gnosticismo, que afirma que o corpo é mau, mas o Espírito é bom, e aí vai, né? Mas a palavra de Deus fala que todo o nosso ser, em tudo, ele deve ser irrepreensível. Então, eles espalham aí ideias que, de forma negativa, consideram o corpo essencialmente mau. Por outro lado, também, né, na cultura grega valorizava muito a questão do corpo, havia o culto ao corpo, o culto à beleza, quando nós estudamos a história da Grécia Antiga. O desequilíbrio permanece nos dias de hoje. Tudo isso aí que nós falamos existe, continua existindo nos dias de hoje. Vícios, quando a pessoa bebe, por exemplo, a pessoa que é viciada na bebida, ela destrói o próprio corpo, ou nas drogas, ou na prostituição mesmo, na pornografia, tudo que é mal, tudo que é vício destrói o corpo, tudo que é exagero destrói o corpo, automutilações e também outras atitudes extravagantes que deformam e desonram o corpo. Levítico 19, 28 fala exatamente sobre o cuidado com o corpo. A palavra do Senhor fala para nós termos cuidado com este corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. E as pessoas estão fazendo coisas extravagantes, terríveis. Tem pessoas que faz questão de se parecer com seres bizonhos, com coisas que não tem cabimento, parece que quer causar impacto na sociedade, né? Quer sair na rua, causar impacto, assustar as pessoas. Tem pessoas fazendo coisas bizarras nos dias de hoje, e a palavra de Deus fala que nosso corpo é templo do Espírito, que nós devemos ser santos, devemos ter cuidado com o corpo. Por outro lado, há o narcisismo moderno. Esse é um fato verdadeiro e atual. Mais um que é muito, que qualquer um dos nossos irmãos já deve ter visto. O culto ao corpo, que acontece nos dias de hoje, semelhante um pouco com o que acontecia com a cultura grega, né? As pessoas hoje idolatram muito a si mesmas, ou questão também do narcisismo, de querer estar sempre bonito, belo, e precisa estar assim, não se importa com a vida espiritual, mas desde que esteja bem, desde que esteja belo, desde que esteja com aparência boa, para que as pessoas possam ter um impacto quando essa pessoa estiver por ali, para que possam ter uma percepção. Só que nós sabemos que o que importa é o interior, não que nós não devemos, né, nos cuidar. É óbvio que devemos cuidar, é óbvio que devemos cuidar do corpo, devemos ter uma saúde boa, até mesmo porque somos templo do Espírito Santo. Devemos conservar até a parte física, deve ser bem conservada mesmo. Por exemplo, a pessoa que adora o Senhor, ela não pode sair por aí bebendo, vamos dizer, água gelada, refrigerante gelado, descontrolar tudo e danificar suas cordas vocais. Este corpo é templo do Senhor. Ele tem um dom, essa pessoa tem um dom que Deus deu, um talento que Deus concedeu a ela para louvar, então ela deve louvar e deve cuidar até nisso, até nesses pontos. Se eu sou um pregador da palavra de Deus, é a mesma situação. Não posso brincar com aquilo que vai danificar o meu corpo, vai impedir de realizar a obra do Senhor. Então todo o corpo deve também estar irrepreensível, se apresentar na presença de Deus como santo, né? Como verdadeiramente santo que devemos ser. Então a idolatria leva à prática excessiva de selfies, publicações de si mesmo em redes sociais, cuidados estéticos, cosméticos, físicos, em excesso. É uma excessividade de cuidar da aparência. Cuidar do corpo é importante, é importantíssimo, mas tudo deve ser feito com moderação.
moderação, domínio próprio, é um dos frutos do Espírito. Isto faz parte do cristão, do modo de ser do crente. Então, todo cuidado é pouco, né, para que não possamos exceder. Então, devemos ter cuidado, devemos ter atenção quanto a essas questões. 4. Princípios ou regras. Quando falamos em corpo, temos a tendência de logo pensar em regras. Mas o viver cristão moderado consiste, acima de tudo, na observância dos princípios bíblicos. Um deles é fazer tudo para a glória de Deus, como o próprio apóstolo Paulo afirma, seja tudo para a glória do nosso Deus, lá em Romanos 11:36, pois dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Professor, eu quero aqui só chamar a atenção de um ponto que é muito importante para nós que ensinamos a palavra de Deus. Sempre mostre a verdade nas Escrituras. Nós, muitas das vezes, nós podemos até ter uma bagagem, um certo conhecimento. Certo é também que é baseado na palavra de Deus, sim, mas para que nós possamos ter a certeza, a fidelidade à palavra do Senhor e também para lutarmos contra os hereges. Existem pessoas aí que não acreditam no que a Bíblia diz. E alguns acreditam e ficam calados, mas outros querem perturbar, querem debater, querem causar confusão no meio cristão. Então, sempre que possível, sempre leia as referências, afirme de acordo com a Bíblia, estude a Bíblia para que não seja enganado, para que pessoas usadas pelo inimigo não venham confundir o povo do Senhor, não venham tirar a palavra da verdade da sua boca, fazendo confusão, causando alvoroço dentro da casa do Senhor. Um dos papéis do crente, além de ensinar a verdade, é também combater os falsos doutores, os falsos ensinadores, aqueles que estão aí para trazer problemas dentro da igreja, como havia lá na igreja da Galácia, e o apóstolo Paulo chamou a atenção dos irmãos, vocês não estão atentos, tem pessoas aí, tem judaizantes aí dentro, querendo causar confusão dentro da igreja, e vocês não estão combatendo isso. Fale do amor de Deus, fale do amor de Cristo, Jesus salva, mas também combata também os falsos ensinos. Nós precisamos fazer isso. A igreja de hoje, principalmente, até porque muitas igrejas hoje já não estão pregando mais a palavra da verdade. Muitos estão preocupados com a riqueza, com a fama, muitos estão preocupados em encher os seus templos e, por isso, não pregam a palavra do Senhor verdadeiramente. Então, nós que somos ensinadores da palavra de Deus, nós devemos preservar o ensino bíblico e preserva sempre atento, preserva como? Vigiando e orando, e também estando, quando nós falamos em vigilância, falamos na leitura da palavra de Deus, na observância dos ensinos que o nosso Deus deixou para nós, né? Então vamos combater as heresias através da verdade, né? A nossa arma é a verdade e é a palavra de Deus, sempre foi, sempre será. Então, voltando aqui, falando sobre a questão dos princípios, né? Os princípios bíblicos, eles precisam ser observados na questão, né? Naquilo que refere ao corpo, como diz por aí que meu corpo, minhas regras, mas isso é um ensino do inimigo. Esse é o ensino que Satanás colocou aí na sociedade. Meu corpo, minhas regras. Sim, é você, cada um de nós que vai ditar o que vai acontecer com o corpo. A decisão é minha. O nosso Deus, ele é criador de todas as coisas. Ele tem todo o poder, tem domínio sobre tudo, ele é soberano, mas ele nos deu livre arbítrio. A escolha é minha, a escolha é sua. Portanto, nós devemos escolher bem. Devemos, como o apóstolo Paulo fala também aos Gálatas, né, andar em espírito ou cumprireis as obras da carne. Ou é um ou é outro. Então, devemos andar em espírito. E outro ponto, é o melhor para as nossas vidas, é inquestionável. As pessoas que dizem isso, que é melhor, importante é ser feliz, meu corpo, minhas regras, é mentira, porque o corpo não é dele, ele não tem domínio sobre o seu próprio corpo, ele tem direito às escolhas, mas o seu corpo, quem deles que é capaz de impedir que seu corpo adoeça? Quem deles é capaz de impedir que envelheça? Por mais que procurem de várias formas aí, né, rejuvenescer, existem várias coisas aí, né, de rejuvenescimento, mas que não impede que essa pessoa venha a morrer. Não impede. Quem que é capaz de ser imortal? Senão somente o próprio Deus que pode fazer isso conosco. Ele é o Criador, ele tem o poder sobre todas as coisas, tem o domínio sobre tudo. Essas pessoas que dizem isso, elas são cegas pelo inimigo. Meu corpo, minhas regras. Como assim? Meu corpo, minhas regras, que domínio que essa pessoa tem sobre o seu corpo? Ela está cega, está sendo enganada. E através tendo esse estilo de vida, elas destroem o próprio corpo. Destrói o corpo e destruindo o corpo, destrói a alma e o seu espírito já está contaminado com as coisas do inimigo. Então destrói todo o seu ser. Portanto, devemos ser irrepreensível, corpo, alma e espírito. Todo o nosso ser. Vejamos o que disse o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo,
e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso joga por terra qualquer teoria, qualquer ideologia que é contrário ao que está escrito aqui na palavra de Deus. Tópico 3, o corpo e a coletividade. A prática relacional. Aqui tem 3 termos: relacionais, gregários, sociáveis, que Deus nos fez desta forma. Tudo aqui tem o mesmo sentido, de que o homem deve viver em comunidade, que deve estar próximo a outro ou a outras pessoas, que não é bom que o homem viva isolado. Deus viu isso, que não era bom que o homem vivesse só. Portanto, Deus criou uma Eva para Adão, para que ele pudesse então compartilhar os seus sofrimentos, as suas dúvidas, as suas alegrias. É necessário que o homem viva em comunidade, isso está comprovado desde o princípio. Então, não venha me dizer que uma pessoa que vive sozinho vive feliz, porque esta não é a essência do ser humano. A essência do ser humano é amar a Deus e o próximo. E quando se fala em amar ao próximo, está falando em conviver com outras pessoas de forma boa. Portanto, até as pessoas que estarão próximas a nós, é importante que nós escolhamos pessoas abençoadas por Deus, que desta forma também possam abençoar as nossas vidas e assim crescermos sempre para agradar ao Pai. Não fomos criados então para viver isolados. O contato físico continua sendo essencial para a vida humana. E vivemos em época de tecnologia, na época da tecnologia, onde muitas opções para as pessoas procurarem onde conversar, onde falar dos seus problemas, onde confessar os seus erros, sendo que a melhor opção sempre foi o contato físico, o cumprimentar, o falar próximo, o abraçar, chorar no ombro amigo. É necessário, isto é comprovado através da palavra de Deus. Tiago também fala na sua carta da importância do homem viver ali, estar presente nos momentos que as pessoas necessitam. Fala sobre a questão da fé, sobre a questão das obras, ou seja, fazer obras pelas pessoas, de estar próximo. E também fala da questão do melhor exemplo de todos que o homem pode dar, que é o que? Através da atitude. E para que ele possa ter a atitude, ele vai precisar agir com esta pessoa. Tem muitas pessoas que falam: eu não quero conviver com fulano, não quero ir para a igreja, não quero conviver com ninguém, porque eu já sei o que é bom, o que é a verdade. Na verdade, essa pessoa não sabe, porque a verdade de Deus, a verdade que Jesus Cristo falou, foi para amar a Deus acima de todas as coisas. E quando nós falamos em amar a Deus, nós automaticamente realizamos o amor ao próximo. Então faremos coisas boas para as pessoas que estão próximas a nós. Este é a vida que Deus quer de nós. Esta vida de santidade, na qual nós temos os frutos do Espírito, que quando aceitamos a Cristo nós passamos a ter bondade, temperança, amor, gozo. Isto é para se apresentar na presença de Deus dignamente e também para que esteja também dignamente na vida de outras pessoas. 2. A prática congregacional. O corpo é um elemento fundamental do culto divino. As Escrituras nos advertem da necessidade da reunião coletiva, da vida congregacional. Hebreus capítulo 10, versículo 24, 25 fala sobre essa questão de nós não deixarmos de congregar, para que um admoeste o outro, para que um ajude o outro. Este é o significado, o intuito do que está escrito ali na carta aos Hebreus. Esta é a função de nós estarmos ali no templo, adorar o Senhor. Em primeiro lugar, adorar o Senhor. Quando entramos por aquela porta é para adorar o Deus Todo-Poderoso, mas também entendermos as lutas dos nossos irmãos e auxiliarmos assim. Quando nós lemos lá em Coríntios também, quando o apóstolo Paulo fala sobre a questão dos dons espirituais, é para que as vidas das outras pessoas sejam abençoadas através da minha vida e a vida de outras pessoas também abençoe a minha vida. A necessidade que eu tenho poderá ser suprida por aquela pessoa ali, que Deus deu o dom a ela, para que ela trate comigo, ajude-me nas minhas aflições, nas minhas lutas, nas minhas dúvidas. Então, sejamos sábios e prudentes. O movimento dos desigrejados é antibíblico e altamente prejudicial à verdadeira vida cristã. Esse movimento dos desigrejados é um engano de Satanás, fazendo com que essas pessoas não vivam o propósito divino. O propósito divino nós acabamos de falar, já falamos bastante sobre isso nessa lição. O propósito é cumprir a vontade de Deus. E quando se fala em cumprir, se fala em tratar com pessoas. Até porque o Evangelho de Cristo, para ser pregado, para que as pessoas alcancem a salvação em Cristo Jesus, alguém precisa abrir a sua boca e pregar para essas pessoas. E eu, dentro de casa, falando que eu sou crente e não ir à igreja, dizendo que já está tudo bem, já sei o necessário, eu estou sendo hipócrita, egoísta,
mentiroso, dizendo que sou crente, mas não estou vivendo as verdades bíblicas, o propósito divino. Tecnologia e culto. O corpo precisa não apenas estar presente no templo, não apenas presente, mas deve se envolver diretamente com o culto de adoração, adorando ao Senhor verdadeiramente, com todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. Corpo, espírito, alma. Os três, todo ser. Não importa a ordem que eu fale aqui, o importante é que todo ser, esses três componentes do corpo, estejam aptos para adorar ao Senhor. Os recursos tecnológicos da atualidade, como drones, telões, celulares, tablets, toda a tecnologia que se tem hoje nos templos, não podem de forma alguma distrair-nos na adoração. Até a educação secular reconhece os perigos, os prejuízos que isso pode trazer no uso excessivo. No uso excessivo. É bom que a igreja tenha a sua mídia, divulgue ali não somente o trabalho, mas principalmente mostrando que ali é um local onde as pessoas poderão buscar ajuda, onde encontrarão Jesus. Este é o intuito, não é se mostrar, não é ficar famoso na internet, não. Ali é para que as pessoas recorram aos pés do Senhor Jesus, saibam onde tem uma igreja, onde tem pessoas comprometidas com esta vida, com aquilo que Deus requer de nós. É importante, eu não desconsidero de forma alguma, acho muito bom, acho interessante que a igreja tenha suas mídias sociais, porque tudo que é mal, tudo que é de convite para a nossa juventude, para os nossos irmãos, tem redes sociais aí. Por que a igreja do Senhor não pode ter, não pode fazer propaganda daquilo que é bom? Deve sim, devemos, mas tudo com moderação. Lembrando que é tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. A honra e glória do nosso Deus que nos formou, que nos criou e espera que possamos realizar a sua obra de todo o coração, mas também com moderação em todos os pontos. E este corpo aqui foi feito para glorificar ao Senhor também. Que Deus abençoe poderosamente todos os professores, superintendentes, alunos da escola bíblica. E eu separei aqui uma dinâmica para que o professor enriqueça mais ainda a sua aula. A dinâmica tem como título: Meu corpo, presente de Deus. Objetivo: ensinar que o corpo não é apenas meu, mas criação de Deus, templo do Espírito Santo, e deve ser usado para glorificá-lo. Materiais: folhas de papel ou cartolina. Cartolina fica até mais legal para fazer essa apresentação. Canetas ou pincéis coloridos e fita adesiva para colar o cartaz. Divida a turma em grupos pequenos. Então dê para cada grupo uma folha grande e peça que desenhe um corpo humano. Bem simples, tipo silhueta. Faça um desenho simples do corpo humano, mas que tenha os membros, né? Ninguém, às vezes não tem artista aí, então pode ser que tenha dificuldade em fazer. Então faça ali, né? Bem tranquilo, igual fazia na escola mesmo. Depois oriente cada grupo a escrever em partes do corpo como podemos usá-las para glorificar a Deus. Por exemplo, as mãos. Como eu posso abençoar alguém? Como eu posso honrar o Senhor? Ajudando o próximo, orando, intercedendo, a boca, louvando, pregando, falando a verdade, os olhos ver o bem, evitar o mal, os pés anunciar o evangelho, o coração amar a Deus, amar o próximo. Então peça para cada grupo apresentar rapidamente seu desenho. Então fizeram o desenho e destacaram ali, por exemplo, as mãos para orar, olhos para ver, para ler a Bíblia. Então destacado ali, né, no seu cartaz. Então cada um agora vai apresentar diante de todos os irmãos ali de toda a igreja. Portanto, cole todos na parede da sala como o mural do corpo de Cristo. Então eles irão apresentar, explicar o que cada parte representa. Versículo de apoio: Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6,19. Explique. O mundo diz: meu corpo, minhas regras. A Bíblia diz: meu corpo, presente de Deus para glorificá-lo. Nosso corpo não é descartável, mas precioso aos olhos do Criador e tem um destino eterno. Esta é a dinâmica e é para contrapor justamente o que o mundo ensina hoje sobre meu corpo, minhas regras. Meu corpo é para glorificar ao Senhor. Deus continue abençoando poderosamente em nome de Jesus. Deixe seu like, meu amado irmão. Se inscreve aí. Me fala de onde você está vendo esta aula. É muito bom. Eu gosto muito quando os irmãos falam: tô vindo aqui do Amazonas. Eu falo: glória a Deus, tô pregando aqui em Uberaba, aqui em Minas Gerais, e tem irmão lá no Amazonas vendo esta palavra, né? Ouvindo essa palavra. E isso é muito bom. Deus abençoe em nome de Jesus.